Ser espiritual é ter o nosso espírito em maior sintonia com o Espírito Santo. A pessoa que é espiritual, isto é, a pessoa que nasceu do Espírito, essa pessoa tem a capacidade de discernir o seu ambiente e de fazer um melhor aproveitamento das oportunidades que surgem na vida. Só aqui uma nota à parte acerca do que é nascer do Espírito. Este é um princípio muito importante no Evangelho e o Senhor Jesus falou sobre isto com Nicodemos e nós lemos acerca deste acontecimento em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3 e nós lemos que dos versículos 3 a 8 que Jesus explicou a Nicodemos que era uma pessoa muito instruída nas Escrituras. Jesus explicou a ele que a pessoa que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, há uma harmonia, há uma ligação com o Espírito Santo. A pessoa que nasceu do Espírito tem uma conduta de vida que é diferente ao que só conhece o nascimento natural, o nascimento da carne. A pessoa nascida do Espírito tem um entendimento moldado pela obra do Espírito de Deus. Notemos ainda que em João 3:12, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, que Jesus comentou sobre ter falado com Nicodemos acerca das coisas terrestres. Significa que Jesus estava a falar sobre o nascer do Espírito e que essa vida da pessoa que nasce do Espírito tem uma certa característica. A pessoa entende as coisas terrestres. Porque no tempo Jesus disse que falou com Nicodemos acerca de coisas terrenas, coisas terrestres. Quando Jesus falou sobre nascer do Espírito e o que é nascer do Espírito, Jesus estava a falar do que é ter a experiência na Terra, a pessoa vive na Terra, mas ter a experiência do que é nascer do Espírito. Portanto, Jesus estava a falar como viver aqui na Terra, mas sendo pessoa espiritual, pessoa que nasceu do Espírito. Notemos que Nicodemos, sendo o mestre de Israel, como diz João 3:10, que ele tinha conhecimento de algumas coisas. Ser um ensinador a tal nível na nação, a pessoa tinha que ter conhecimento. E Nicodemos tinha conhecimento. Mas ele logo entendeu que até a sua própria compreensão, como pessoa muito instruída que era, não estava ao mesmo nível da pessoa que nasce do Espírito. Portanto, Jesus estava a querer explicar a Nicodemos, tu és pessoa tão instruída, mas precisas de entender estas coisas, o que é nascer do Espírito. Porquê é que isso é importante? Porque vejamos no caso de Nicodemos que ele era uma pessoa responsável pela educação em Israel, porque ele era mestre de Israel, está lá escrito em João 3:10. Ele ensinava às pessoas. Então, o que é que ele ensinava? Ele ensinava segundo a sua instrução e ele era pessoa entendida. Mas faltava-lhe nascer do Espírito para que entendesse melhor aquelas coisas que Deus nos dá para vivermos aqui no mundo. Ter aquela compreensão do Espírito Santo em nós que nos ajuda a enfrentar as situações no mundo, as oportunidades, sejam elas boas ou menos boas, desagradáveis ou inesperadas, mas enfrentá-las com pessoa que tem o Espírito Santo em si, ou seja, com pessoa espiritual. Por isso, quando Paulo fala sobre o espiritual, ele diz que essa pessoa tem a capacidade de discernir bem todas as coisas. O espiritual vive neste mundo, porém, tendo um conhecimento que tem a sua fonte no Espírito de Deus. E era isto que Jesus também estava a explicar a Nicodemos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, nós lemos o seguinte, 1 Coríntios 2, 15. Paulo diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. A palavra discernir, neste caso, traduzida do texto grego, significa examinar ou fazer uma avaliação. Significa que a pessoa que tem o Espírito Santo tem em si o auxílio e a iluminação
para examinar bem o seu ambiente, as suas circunstâncias. Tem a ajuda em si, tem a ajuda do Espírito Santo que o capacita a avaliar e a entender os tempos que estão à sua frente e assim poder determinar melhor a sua vida. O natural que é a pessoa que está presa ao estado humano, sem a revelação das coisas que são do Espírito de Deus, essa pessoa não entende a visão e a caminhada do que é espiritual. Tal como Nicodemos não estava a entender o que Jesus estava a dizer. Porquê? Porque ele estava preso ao natural, faltava-lhe nascer do Espírito. O natural está limitado ao terreno. Ele poderá ser bem-sucedido no mundo, porém, em termos do maior aproveitamento, em que a vertente espiritual tem mais alcance, o natural aí está desprovido. Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Colossos, uma antiga cidade naquele tempo dos apóstolos, ele comentou sobre a sua oração a favor daqueles cristãos. Notemos que ele referiu o conhecimento, a sabedoria e o entendimento espiritual. Podemos ler Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9, que diz: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Este primeiro capítulo de Colossenses é uma boa leitura para o começo do novo ano. Estava a pensar em procurar uma passagem bíblica. Eu sugiro Colossenses capítulo 1, realmente tem lá bons conselhos. Conselhos que são bastante úteis para estes dias. É muito produtivo seguir os conselhos da palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 1, Paulo comenta sobre a fé e o amor destes cristãos, no versículo 4. Estas pessoas tinham recebido o Evangelho, o qual também frutificou entre eles. Versículo 6. Este aspecto é tão importante, tem muito para nós comentarmos ou meditarmos aqui. Receber o Evangelho de uma forma que o Evangelho possa frutificar em nós. Um pensamento tão interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Posto isto, Paulo desejava que eles então fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Portanto, eram cristãos, pessoas de fé. Paulo comenta sobre o amor deles, que o Evangelho tinha frutificado neles. E posto isto, com esta experiência que eles já tinham como cristãos, Paulo desejava que eles fossem cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus. Quando é que este conhecimento faz falta? Faz falta hoje. Enquanto estamos aqui neste mundo, nós precisamos do conhecimento da vontade de Deus. Então Paulo orava a Deus para que estes cristãos fossem cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus e que neste conhecimento eles tivessem também toda a sabedoria e o entendimento espiritual, uma compreensão espiritual. O que é que Paulo orava por estes cristãos? Colossenses capítulo 1 dá-nos muito em que pensar e também para aplicar às nossas vidas. Mas notemos que no versículo 10, Paulo fala sobre eles andarem dignamente diante do Senhor. Ele fala também sobre frutificarem em toda a boa obra e sobre crescerem no Senhor, eles crescerem no Senhor. Eu creio que será bom lermos a passagem de Colossenses capítulo 1, versículos 10 a 12. Colossenses capítulo 1, versículos 10 a 12, e que diz: Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Como é que o versículo 10 pode ser realizado na vida do discípulo de Jesus? Ou como é que se pode cumprir? Eu vou ler novamente Colossenses 1, 10. Colossenses 1, 10 que diz: Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus. Como é que podemos então viver o que este versículo nos ensina? O versículo 11 explica, por um lado, a operação da paciência vai tendo seu efeito em nós, mas também temos a operação da força da glória do Senhor em nossas vidas. Como é que podemos andar dignamente diante do Senhor? Portanto, vamos crescendo com entendimento espiritual, no conhecimento da vontade de Deus. Porque é que isso faz falta? Porque é que isso é importante? Para andarmos dignamente diante do Senhor e agradando a Deus, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Como é que isto pode ser feito? O versículo 11 depois explica, fala sobre a operação da paciência tendo o seu efeito em nós. Portanto, fala-nos do processo. A pessoa, ao aceitar Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, a Bíblia ensina que a pessoa está salva, mas também precisa de crescer nas coisas de Deus, precisa aprender da palavra de Deus. E então é o que significa a operação da obra da paciência, aquela paciência que nós precisamos ter, ou seja, que faz parte da vida. Nós vamos aprendendo um pouco a cada dia, não aprendemos tudo num dia, mas nos caminhos de Deus, como na vida do natural, vamos desenvolvendo, vamos amadurecendo. E neste processo também vamos tendo em nós, como nos mostra o versículo 11, Colossenses 1, temos a operação da força da glória de Deus, do Senhor em nossas vidas, a operação da força da glória do Senhor em nossas vidas. Portanto, há algo glorioso que vai acontecendo em nós. E não só, temos também o gozo, ou seja, é ter um sentido de alegria. E a Bíblia é bem clara que o gozo, ou seja, a alegria, faz parte do fruto do Espírito Santo. A palavra gozo, no texto grego, tem a sua raiz na palavra graça. Portanto, é ter o gozo em nós que brota em virtude da manifestação da graça de Deus para conosco. Ao desfrutarmos da graça de Deus, ao conhecermos a graça de Deus, há algo que acontece. Portanto, há um gozo. E este gozo está ligado à graça de Deus. Portanto, vemos que a forma que Paulo desejava que eles tivessem um entendimento espiritual para enfrentar as suas realidades diárias era por este crescer do Senhor. E então, tendo este entendimento espiritual, eles poderiam enfrentar as suas circunstâncias como participantes da herança dos santos na luz. Versículo 12. Vejamos novamente Colossenses 1:12, onde Paulo qualifica os discípulos dizendo que são participantes da herança dos santos. Ele diz, Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar na herança dos santos na luz. Vimos aqui uma nítida diferença entre o natural e o espiritual. O natural procura realizar os seus alvos sem ter em si a participação do Espírito Santo. Mas o que tem entendimento espiritual, essa pessoa, ao longo da sua caminhada, vai desfrutando de uma realidade que transcende o terreno. Esta é a realidade de já ser considerado pessoa idónea. Esta expressão idónea, no versículo 12, Colossenses 1:12, segundo a palavra no texto grego, significa ser pessoa competente. Nesta palavra idónea está implícito o estado de o discípulo já estar equipado para cumprir as suas responsabilidades. Em outras palavras, o espiritual que tem em si o conhecimento e que é fortalecido do Senhor, essa pessoa está em condições para fazer o melhor aproveitamento das oportunidades que surgirem na vida. Reparemos que é fazer o aproveitamento das oportunidades como participantes da herança dos santos. Isto é, tal pessoa tem um entendimento que a ajudará a agir neste mundo, aqui na Terra, como pessoa que já tem algo de muito maior valor que o terreno. O participante da herança dos santos já tem em si as qualidades que vêm mediante a obra do Espírito Santo nessa pessoa, a pessoa que entrega a sua vida a Jesus. A inspiração com que encaramos a vida pode ser como quem esteja a ver o céu ou como quem só vê o terreno. O terreno está sujeito à traça e à ferrugem.
porém, ajuntar tesouros no céu, como disse Jesus em Mateus 6, versículos 19 e 20, Mateus 6, versículos 19 e 20, é estar em descanso, porque ali não há traça nem ladrões, disse Jesus. O espiritual vive neste mundo, não inspirado pela natureza ou espírito deste mundo, mas sim inspirado pelo Espírito Santo que já está em si, porque aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Os desafios da vida nunca param de se manifestar. Esta é uma realidade que nós não podemos impedir. Porém, há algo que o espiritual tem em si e que será de grande utilidade para a sua vida. Este algo é a revelação da lei de Deus no seu mais íntimo. Por esta lei, ou seja, os princípios de Deus, o espiritual vai desfrutando aqui na terra da vida e paz que existe em Deus. Assim, a forma de enfrentar cada oportunidade enquanto no mundo será para o discípulo de Jesus com uma preparação mais adequada e que resultará num melhor aproveitamento. Como é que vamos enfrentar o novo ano? O que a Bíblia nos ensina é sermos pessoas espirituais, pessoas que já temos o Espírito Santo em nós, porque já nos entregamos a Jesus. Ele já perdoou os nossos pecados porque viemos a Ele e pedimos o perdão dos nossos pecados. E nós dissemos a Ele, Senhor Jesus, vem e faz morada em mim. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1 está lá assim escrito, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A estas pessoas, como nos ensina também Romanos capítulo 8, essas pessoas depois têm o Espírito de Deus em si. A Bíblia diz em Romanos 8 que quem não tem o Espírito de Deus, essa pessoa não é de Deus. Mas quem aceita a Deus, a pessoa de Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, a pessoa aceita pela fé essa verdade. A pessoa nasce de novo e nasce do Espírito e tem o auxílio do Espírito Santo, tem a iluminação da palavra de Deus. Então a pessoa começa a crescer nas coisas de Deus, vai amadurecendo nas coisas de Deus e vai fazendo um melhor aproveitamento da sua vida aqui na terra enquanto não chega ao céu, onde vai estar por toda a eternidade com Jesus. O nosso destino realmente é a eternidade com Jesus, para as pessoas que já aceitaram Jesus. Mas enquanto aqui na terra há uma forma de estar em que não vivemos condicionados pelo espírito do mundo, mas pelo Espírito de Deus. Nós vivemos condicionados pela presença de Deus, pelo Espírito Santo que vai ensinando a nós as coisas de Deus. Este novo ano terá sem dúvida as suas ocasiões, umas melhores que outras, e esperemos que realmente seja sempre pelo melhor e oramos que isso aconteça, mas seja nas circunstâncias boas ou aquelas que nós não queremos experimentar, que possamos ter sempre esta atitude em nós, este Espírito em nós. Somos filhos de Deus, o Espírito Santo está em mim e Ele é o que me ajuda a enfrentar cada situação. Aproveito para sugerir aqui que vá ao meu canal de YouTube. O canal tem o meu nome, Manny Bessa, para ouvir as reflexões lá contidas. As meditações, que já são significativas em número, são muito proveitosas em termos de edificação espiritual e também para quem deseja crescer no conhecimento da doutrina bíblica. Cada meditação tem sido preparada com oração diante de Deus e com o cuidado de apresentar fielmente o conselho de Deus contido na Bíblia. Havendo alguma pergunta, poderá contactar-me usando o e-mail indicado nos vídeos. Geralmente, numa grande parte deles, da parte de baixo, no rodapé do vídeo, está lá o meu endereço de e-mail. Sinta-se livre para entrar em contato comigo e
podemos começar alguma comunicação sobre estes assuntos da Bíblia e da fé e da comunhão com Deus. A minha oração a Deus é que o ano de 2026 seja distinguido por objetivos mais florescentes. Objetivos florescentes no sentido de não serem seguidas rotinas sem proveito. Diferente por seguir o caminho que possibilite a melhor realização da visão de destino. Objetivos que afirmem a realização dos propósitos de Deus para a vida de cada pessoa. Oro que a mão orientadora de Deus seja evidente ao longo do caminho da sua vida. Tenha um ano novo muito feliz, cheio das bênçãos de Deus. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.